vai estudar em boas escolas. Então, o Lohan estudava numa escola bilíngue. E eu levando ele de bis. Então, assim, a escola do Lohan era 3 vezes mais cara que a parcela da minha bis, sabe? Sim. Eu era a única, assim, eu lembro que eu levava o Lohanzinho de bis numa escola que a gente chegava vários carrão, Mercedes, tal. E eu tô lá, então assim... E aí o lado oposto disso, você vê às vezes o pai chegando numa escola pública... Que eu acho um absurdo. Com um carrão, enquanto o filho tá estudando numa escola... Claro, não falando mal do sistema público de educação. Sim. Não do sistema público. Eu falo não. mal sim dessas pessoas, Deus que me perdoe. Mas eu fiz um vídeo esses dias falando, eu sou o tipo de pessoa que se eu chego no posto de saúde, no posto de saúde até que não, mas assim, no 24 horas, e eu vejo uma Mercedes, uma BMW, lá fora, e a pessoa esperando... com um carro mais caro que dos médicos que estão atendendo, pra mim, essa pessoa é o tipo de pessoa que rouba a pensão da avó. Sabia? É verdade. É bem carente essas pessoas. Pô, olha, é pra quem não tem condição, entendeu? O sistema público de saúde já é complicado, já é complexo, é difícil, as pessoas que necessitam. É tipo gente que tem condições e entra na faculdade por cotas. Exato, daí a pessoa vai lá, cara, com um carrão, pra usar um lugar de uma pessoa que realmente é necessitada. Pô, se você tem dinheiro pra pagar uma parcela de R$1.000 no teu carro, vai pagar um plano de saúde, que é uma coisa básica. Pra mim, plano de saúde e escola pra uma criança é o básico do básico. Entendeu? Comecei a ter condições, isso pra mim, o Lohan sempre teve plano de saúde, entendeu? E escola. Foi sempre isso? Não, porque a nossa vida nem sempre é como a gente espera e a escada desses degraus que a gente fala de subida na nossa vida nem são só de subidas também. Sim. Então, assim, o Lohan estudou, um ano o Lohan estudou na New Generations, que é a escola internacional, um ano não, né? Estudou um período lá, mais de um ano, né? Estudou lá e daí teve uma época que eu tive uma quebra financeira, né? Saí daí do Thornton, acabei entrando no ramo de consórcios. Nessa época, eu quis empreender numa área que eu não tinha conhecimento suficiente, fora o consórcio. Eu quis abrir, junto a um sócio, uma loja de veículos. E nessa época, eu quebrei com mais de R$300 mil. Pense. E daí, quando eu fui ver... E você aí devendo 3 mil no cartão de crédito, tá desesperado já, né? Mas é o que eu falo, sabia? O desesperão mesmo, porque cada realidade, ela tá acostumada. Então, pra mim, os 300 mil era muito grande. Mas tinha pessoas já que já estavam com ticket, tipo, devendo 3 milhões... E tava com o mesmo sentimento que eu, que é o mesmo sentimento de quem deve 3 mil. Porque sempre vai ser equivalente ao que você recebe, ao teu padrão de vida. O que é legal a gente olhar sobre isso, quando eu falo para as pessoas, é que assim, quanto mais fundo você for no buraco, mais alto você é capaz de subir. Claro. Né? Então, isso foi uma porque coisa se você que me fez manteve. 300 mil de dívida, significa que você tem capacidade de gerar 300 mil de lucro. Se você fez 3 milhões de dívida, significa que você tem capacidade de gerar 3 milhões de lucro. É só inverter lado. Exato. A mesma coisa serve para você que está devendo os 3 mil. Isso foi uma coisa que me manteve tranquila durante esse período. Porque assim, eu tava quebrada, lascada, ninguém sabia. Ninguém sabia. As pessoas que veem meus vídeos no Instagram, dos meus stories. Esses dias mesmo eu tava vendo meus stories, assim, nessa época eu falei, gente, como eu tava feliz desse jeito? Ninguém via, porque eu acho que o meu estado emocional nunca abalou, porque eu falava, Deus, se eu já conquistei esse valor, significa que eu sou capaz. Então, cara, se eu conquistei, vou conquistar de novo. O que a gente não dá jeito é pra morte. Pro resto, então, a única coisa que me doeu muito foi quando eu tive que tirar o Lohan da escola particular, daí ele foi pra escola pública. Não por ser uma escola pública, mas é porque, pra mim, era algo que sempre teve muito valor. Eu consegui colocar o Lohan por causa da ambiência. Como eu vi que a ambiência transformou a minha vida, não adianta, a ambiência transforma, entendeu? Então, assim, eu sempre fiz questão de colocar o Lohan, assim, não tô falando da escola mais top, não, porque meu sonho, nossa, era pôr no Marista, eu nunca tive condição de pôr ele no Marista. Então, ele estudava dentro da minha realidade no melhor que eu podia. E daí, quando eu tive que tirar ele e colocar na escola pública, pra mim, como mãe, doeu, porque ele já tinha os coleguinhas, já tinha os amigos, já estava habituado com uma realidade. Daí, tirei do plano de saúde, foi pro SUS, porque ele fazia tratamento por conta, né, do combinho, que nós vamos conversar mais à frente, que ele tem. Então, assim, foi muito difícil, muito difícil. Mas, graças a Deus, com o tempo, a gente foi colocando tudo no lugar, foi se reestruturando, e hoje, a gente já voltou de novo. Então, assim, todas as vezes que eu passei por momentos difíceis também, eu vejo que sempre é um trampolim. Porque você bate, você vai pra baixo, mas se você utilizar toda a tua força, não pra ficar lamentando, porque se você lamenta, só traz coisa ruim. Você tem que focar em como sair dali, como resolver aquilo. Cara, você só sobe. O degrau que eu estava era aqui, você caiu, ok. Mas quando você cai e começa a subir, você sobe degrau a mais. Então, sempre isso, eu sempre foco. Cara, o que eu tô aprendendo com isso? O que isso vai me trazer de melhoria na minha vida? E sempre traz. Por que você saiu do Thornton? Porque na época eu estava ganhando bem, eu te falei, comecei a ficar meio descontrolada até, né? Só gastando com futilidades, né? Ai, bolsa, coisa errada. E daí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso construir algo pra mim.
Então, assim, os meus pais, quando se separaram, eu fui criada pela minha mãe. Então, eu não tive muito contato com meu pai na infância. O meu pai, quando se separou, ele começou a focar em estudo. Então, ele fez uma faculdade na época, se formou em engenharia elétrica, abriu uma empresa e ele falava... Ele tinha muito foco. Eu sempre escutei meu pai falando, quando eu te fazer 45 anos, eu vou me aposentar com, no mínimo, 29 casas de aluguéis. E hoje, realmente, ele é aposentado com mais de 29 casas de aluguéis. Então, eu comecei a ver que meu pai estava construindo imóveis e colocava para alugar. Nessa época, né, que eu já era adulta. Falei, gente, isso é algo que dá dinheiro. É algo que dá certo. E eu comecei a querer saber como que eu podia. Quando eu fui ver para mim financiar o imóvel, eu já não podia mais, porque o financiamento, Minha Casa Minha Vida, é liberado uma vez só. Tá? Claro, tem algumas normas ali, mas dentro da minha realidade era só aquela vez. Não tinha nada que abrisse ali outra possibilidade. E daí eu fiquei sabendo do consórcio. Então eu fui conversar com uma pessoa que atuava no ramo de consórcio e a pessoa me explicou. E quando ela me falou do consórcio, eu me apaixonei. Eu falei, gente, porque como eu gastava um dinheiro, ela falou algo que virou essa chavinha. O consórcio é um boleto que você paga pra você. Todos os outros boletos você paga pros outros, mas o consórcio é pra você, porque é o único dinheiro que vai voltar. Eu falei, cara, verdade. E ainda tem alguém que te liga cobrando pra você pagar o boleto que é pra você. Falei, gente, que fantástico. E daí ela fez um cálculo lá que eu... Nossa, financei minha casa em 30 anos. 30 anos. E ela fez um cálculo que eu tinha contratado no prazo máximo de 20 anos. Então, se eu fosse a última a ser contemplada, se fosse uma azarada, eu ia deixar de pagar 10 anos de parcela pro banco. Eu economizaria, no mínimo, 75 mil reais. Então, já pensou uma azarada que vai ganhar 75 mil reais? Entendeu? Sim. Eu falei, nossa, Não, adorei. isso se você tem um pouco mais de sorte, ainda é contemplada de primeira, nossa senhora, que benção. Podia vender a carta. Daí eu tive 2 profissionais lá do Torrington que venderam a carta. Eles foram contemplados, venderam a carta e ficaram com ágil. Daí teve um que abriu um salão, outro abriu um estúdio de pilates. Eu falei... Esses são clientes teus já, daí? Também, aham. E daí, escuta só isso. Eu falei, gente, eu adorei. E daí toda cliente minha que sentava lá, eu falava só. Porque eu fiz uma coisa maravilhosa com o consórcio. Que eu tô pagando pra mim, porque eu posso vender. Porque além disso é um investimento, porque ele valoriza conforme o INCC, né? A valorização dos imóveis, a carta valoriza também. Nananã. Isso que você era só cliente de Eu era consórcio, só ainda cliente. nem Daí vendia. ele falava assim, ó, me passa o contato. E eu passava o contato da pessoa que me vendeu. E fui fazendo isso. A pessoa foi lá no salão. Jennifer, você não quer trabalhar na área? Eu falei, nossa, bateu a cabeça? Falei, nada a ver comigo, consórcio. Eu falei, eu faço cabelo, amiga. Nossa, nada a ver. Nada. Eu falei, amiga, você já tá vendendo. A gente vendido uns 10 consórcios. Você só não tá ganhando. Eu falei, sério? Ela falou, sério. E nessa época, a única coisa assim que me frustrava na área que eu trabalhava, que eu amava, era a carga horária. Porque por mais que eu era autônoma, a gente trabalha na folga dos outros. Salão de beleza, você trabalha na folga dos outros. Então, feriado é onde você tem mais fluxo. Natal, eu trabalhava, tipo, quase até 8 horas da noite, porque todo mundo queria estar linda no dia do Natal. Eu não, né? Eu chegava a ser acabada em casa. E eu nunca tinha tempo de estar com meu filho. Era domingo, por ser salão em shopping, então era domingo, era feriado. Era muito complicado. E daí ela me trouxe essa possibilidade de trabalhar, né? Vendendo algo que realmente eu me apaixonei, que era o produto, e já estava vendendo sem saber, e com esse benefício, que eu poderia fazer meia hora. Ela falou assim, Jennifer, você precisa vender. Você precisa ir pro escritório, participar do treinamento, mas você não precisa ficar lá. Eu preciso só que você venda. Eu falei, posso fazer um teste? Ela falou, como? Eu falei assim, eu quero ficar, então, 2 meses no mínimo aqui, onde eu estou, e lá. Se eu fazer o que eu ganho aqui, quando eu fazer, na verdade, o que eu ganho aqui, eu saio. Pode ser? Mas eu quero fazer esse teste para saber se eu vou me adaptar com um produto. Ela falou, pode. No 2º mês, eu consegui fazer um salário que eu demorei quase 7 anos para fazer no Torrington. Isso que o meu faturamento era dos auxiliares, né, dos profissionais, porque eu era profissional de outra profissional. Era já um dos maiores. Eu quase que para trás. Mas é porque eu era apaixonada. Sou. Não, e dedicada meio período ainda. Meio período. Então, assim, no primeiro mês eu ganhei premiação de 3º lugar da unidade. Pensa, primeiro mês. A louca chegando já, 3º lugar da unidade. Daí eu entrei na Demicon, que antigamente era Demilar, ali na Demilar do AU, com a Rose. E daí no 3º mês... Não, no primeiro mês eu ganhei 3º lugar. No 2º mês, eu ganhei 1º lugar em vendas da unidade. Daí ela me convidou para ser gestora, daí eu já montei equipe. Trabalhando meio período, imagina se eu Não, daí eu saí. Daí com 3 meses, eu saí. E realmente, assim, hoje eu digo para você que não tem coisa melhor que você ser dono não apenas do teu emprego. Não, é você ser dono do teu tempo. Isso não tem dinheiro que pague. Você ser dono do teu tempo, você ser dono geograficamente, você querer ir e poder ir quando você quiser, entendeu? Isso assim não tem preço que pague. O meu filho me ligar e falar, mãe, você vem me buscar na escola? Eu vou. Eu todos os dias eu almoço com meu filho. Coisa que eu nunca podia, porque como que eu ia me deslocar de lá, voltar? Então hoje a minha rotina
gira em torno também da minha rotina familiar. Então, assim, as coisas hoje para mim são muito bem encaixadas, mas em primeiro lugar sempre vai ser a minha casa, a minha família, meu filho. E o empreendedorismo é maravilhoso porque ele consegue nos auxiliar nessa área.